Além da crise da Ucrânia, o mundo tem hoje cerca de 30 conflitos ativos e teme por novas guerras. Meus amigos, vamos entender um pouquinho isso daqui para a gente poder se programar melhor para as nossas próximas viagens internacionais, para a gente se prevenir também, né, para as próximas possíveis manchetes, reportagens bombásticas relacionadas a esse tema e também para a gente valorizar nosso território, agradecer todos os dias que a gente mora no Brasil, mesmo com todos os problemas. É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Nós perdemos um pouco a noção, né, de que a história da humanidade é movida e contada por inúmeras guerras e conflitos, né? Sem dúvida, nós estamos na era mais pacífica de todas da história da humanidade, mas mesmo assim ainda há muita violência no mundo, né? A gente tem sempre que lembrar que todos os países possuem os seus problemas relacionados à violência. Claro que de formas diferentes. A violência aqui no Brasil é completamente diferente, por exemplo, da violência na Índia ou então em Israel. São formas diferentes de entender a brutalidade e a violência. Como eu comentei, segundo a ONU, existem hoje cerca de 30 países com conflitos armados e milhares de vítimas. A maior parte desses conflitos inclui disputas territoriais e dentre as principais motivações estão questões étnicas, religiosas e culturais, e principalmente controle de recursos naturais. E além dos conflitos em andamento, né, existem várias zonas geopolíticas que são tensas, né, como é o caso da Coreia do Norte e do Irã. Outros casos também incluem movimentos separatistas, alguns mais intensos do que outros, mas que criam sempre instabilidades políticas e econômicas regionais. Como é o caso, né, de Quebec, no Canadá, País Basco e Catalunha, na Espanha, e também a Irlanda do Norte. Vira e mexe, na história recente, você tem alguns conflitos pontuais nessas zonas, né? Que fazem parte de zonas de movimentos separatistas. Esses são os principais e eles estão na Europa. E, inclusive, você consegue achar vários vídeos de movimentos truculentos do exército, da polícia contra manifestantes. Então, não é só porque você está lá em Barcelona, na Catalunha, que vai ser tranquilo. Se estoura esse motim, né, essa revolta, você está ali no meio, você pode se prejudicar. Então, eu quero deixar claro aqui que não tem essa de eu tô na Europa, tô seguro e tal, sabe? E até se você for levar em consideração os ataques terroristas, sabe? É bem frequente esse tipo de acontecimento, de situação. Então é capaz de você estar lá numa estação de trem ou então num museu e sofrer um atentado terrorista. Algo que a gente não tem aqui no Brasil, por exemplo, né? Quando a gente fala, por exemplo, da China, que é um dos maiores países do mundo, né? E tem principalmente um controle econômico em cima de vários países, principalmente da região do Sudeste Asiático, ela sempre tem ali tensões, né, com Taiwan, embora Taiwan seja parte da China, mas sempre tem esse processo de se tornar uma região autônoma, né? Também tem essa tensão com Hong Kong, com o Tibete, né? E com a Índia também. Recentemente teve alguns conflitos na fronteira da Índia com a China. Falando em Índia, desde quando ela se separou, né, do Paquistão, eles vivem nessa tensão territorial, cultural, né, principalmente na região ali da fronteira, uma região que eu visitei em Amritsar. Inclusive, quando a gente estava lá, vou deixar o vídeo aqui nos cards, quando a gente estava lá eu queria passar para o Paquistão, mas na época tinha que tirar o visto no país de origem, era bem demorado, bem burocrático, né? E infelizmente não deu para passar para o Paquistão. Mas enfim, existe esse conflito nessa região também, na Índia, né? Myanmar, que é um país lindo, né? Que está ali do lado na Índia, ali na Ásia, né? Mais para o Sudeste Asiático. Um país maravilhoso, mas que está regado a um conflito horrível
relacionado à etnia, à religião. No Iraque, né, que a gente ouvia falar bastante, né, há mais ou menos uma década ou duas atrás, até hoje, cara, tá afundado em conflitos religiosos, econômicos, territoriais. Quando a gente fala de guerra, geralmente a gente pensa em dois povos diferentes, né, mas às vezes um único povo dentro do mesmo país gera vários conflitos diferentes que são tão perigosos quanto. O próprio Iraque é protagonista de conflitos com o Irã, com o Kuwait, além das eternas divergências e conflitos com os Estados Unidos, né? E aliás, os Estados Unidos sempre esteve envolvido com questões delicadas e tensas, né, no Oriente Médio. Uma outra questão territorial também é a respeito dos curdos, né, que é a maior nação sem pátria que existe no mundo. A sua população é de mais ou menos 25 milhões de pessoas. E elas estão distribuídas em grande parte entre a Turquia, o Irã, o Iraque, a Síria, a Armênia também. E só para você ter uma noção, ali a partir dos anos 80, teve um movimento intenso de separação dos curdos na Turquia. E a luta entre os rebeldes, né, e o exército turco rendeu milhares de mortes, e isso acontece até hoje. Inclusive, quando a gente passou ali naquela região, né, do Kurdistão, mas não existe essa região, mas enfim, a região dos curdos é extremamente militarizada lá na Turquia, você consegue ver isso. E a Turquia é um país super turístico, né, super legal de visitar. Em território afegão, por exemplo, a instabilidade política interna reina durante décadas e é promovida principalmente pela religião. 20% da população é xiita e 80% é sunita. E além disso, ainda tem rivalidade entre tribos nativas. E como resultado, você tem um elevadíssimo número de refugiados. São mais de 3 milhões de refugiados. É algo parecido com o que está acontecendo, por exemplo, hoje na Ucrânia, né? São mais ou menos 3 milhões de refugiados já ucranianos que estão indo principalmente na região da Polônia. Então imagina isso, né? Um único país que tem essas divergências todas, que nunca tem um momento de paz, sabe? Bastante conhecidos também tem os conflitos que envolvem Israel, né? Com a Síria, com a Cisjordânia, região da Palestina, com o Egito, enfim. Israel tem vários conflitos também, desde quando se estabeleceu como país ali na região do Oriente Médio. Eu já fiz vídeos sobre isso, um tema bem complexo também. E na verdade todos esses temas de guerras aqui, de conflitos, são bem complexos, tá? Eu tô só passando uma geral em todos esses conflitos que estão acontecendo hoje, agora, que a gente simplesmente deleta e tá só focando na questão da Ucrânia e da Rússia. Mas eu vou deixar aqui nos cards esse vídeo que eu comento um pouquinho mais sobre a questão de Israel. Ainda nos países árabes, há uma situação péssima, né, que existe há muito tempo no Iêmen, e é horrível, é muito triste acompanhar essa situação do país. E aí quando você vai para a África, né, você tem vários países ali, como por exemplo a Somália, o Sudão do Sul, Burundi, Nigéria e outros, né, que sustentam conflitos internos que parecem ser eternos. E isso só faz aumentar o desespero, né, das famílias locais e do indivíduo comum que vive nesses lugares. Né? A estimativa de vida é baixa, a qualidade de vida é péssima, não precisa nem dizer, mas a gente simplesmente esquece desses lugares, né? E trazendo um pouquinho a nossa consciência aqui para os vizinhos, né, para as Américas, quando você pega, por exemplo, a Colômbia, quando você viaja pela Colômbia, todo viajante que já passou por lá concorda comigo. Todas as estradas são extremamente militarizadas, porque lá tem um conflito sinistro com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, além do Exército de Libertação Nacional, o ELN, né? No México, quando você viaja pelo México, principalmente a região leste e norte do país, né, existe um conflito intenso com os narcotraficantes. Quando a gente viajou por lá, a gente sentiu essa tensão, e o México acabou sendo o país que a gente mais ficou tenso de todos. Isso porque a gente já passou por vários desses países que eu já comentei até agora, hein? Mas isso quer dizer que o México é um país terrível, que você não vai conseguir ficar tranquilo lá para viajar? Não! Na verdade, todos esses países que eu falei até agora, você consegue viajar. Tá? Você tem vários viajantes que circularam por essas regiões. Inclusive a gente, nós passamos por várias dessas regiões.
O ponto é, você tem que tomar cuidado, tem que estar atento. Qualquer momento pode estourar um conflito mais intenso, pode estourar uma bomba, né? Você tem que ficar atento a isso. Mas isso não quer dizer que você não pode viajar, não possa viajar por esses lugares. Mas se você for, sim, você corre risco. Inclusive na Europa, se você vai para Paris, para Londres, você corre o risco de estourar uma bomba dentro de um museu, dentro de uma estação de trem. E aí? E voltando então ao conflito entre Rússia e Ucrânia, dando uma dividente, né? Eu espero que não aconteça, na verdade, mas tem grandes chances da Rússia, dos próximos alvos da Rússia depois da Ucrânia, serem Polônia, Letônia, Estônia, Lituânia, né? Eu acredito que que o Putin não vai parar na Ucrânia. Ele vai dar continuidade e pegar todo o território, desejar, né, todo o território que já foi da União Soviética. E aí? Mas depois de falar tudo isso, né, de dar minha previsão, de falar sobre todos os conflitos que estão acontecendo hoje, nesse exato momento, que são muitos, embora a gente não tenha essa noção, eu ainda acho que o planeta, né, o mundo é um lugar bonito, é um lugar bacana, cheio de gente interessante, gente carinhosa, gente amorosa, solícita, principalmente com o viajante. Eu nunca tive problema nenhum em todos os lugares que eu fui, eu sempre fui muito bem tratado. Conheço gente de todos os lugares, de praticamente todos esses lugares que eu falei, eu conheço pelo menos uma pessoa que me estendeu a mão, né, que foi lá e nos ajudou. Então, assim, o mundo é um lugar bonito, é um lugar de pessoas queridas. O problema é que nós temos uma minoria que faz muito barulho e que causa desgraça. Então, quando a gente for viajar, a gente precisa só ficar atento a isso, né? Mas nunca nutra preconceito com o povo, porque são sempre guerras de interesses, de narrativas, de poderes. O povo em si, ele acaba ficando refém. E eu considero extremamente importante fazer esse exercício de raciocínio sobre todos esses conflitos, porque quem viaja acaba ficando imerso e conectado a essas regiões, ao povo, de uma forma muito diferente, muito específica. E só quem viaja entende isso. E eu tenho certeza que muito do público aqui do Livre Partida é um público viajeiro, né, viajante, e fez muita amizade com pessoas de vários outros países e esses caras que viajam e têm essas amizades muito provavelmente concordam comigo quando eu falo nisso, né? Quando eu omito essa opinião. E novamente, por mais que a gente saiba que determinados lugares têm conflitos, esses lugares merecem o nosso carinho, o nosso respeito e a gente não pode nutrir nenhum preconceito. Tem que ser solidário, tem que dar atenção, entender a história de cada lugar, entender o poder por trás, né, dessas guerras. E claro que que é super possível você viajar pela maior parte desses países que eu comentei, é só você não ser ignorante e Zé Mané, né? Dá uma estudada, fique atento para onde você vai, saiba onde você está pisando, né? E se você quiser saber mais sobre a nossa viagem de volta ao mundo, que eu comentei um monte aqui no vídeo, dá uma olhadinha aqui na descrição e para onde você vai ter o link ali para ter acesso ao nosso livro dessa volta ao mundo maravilhosa, um livro cheio de fotos, cheio de texto, tem até vídeo dentro do livro, tá? Tem tanto a versão física para você receber aí na sua casa, quanto a versão e-book digital, tá? Bem mais econômica, bem mais baratinho, super acessível. Então, tem acesso a esse livro para você ler, porque isso vai estimular, instigar você a se aventurar pelo mundo e realizar os seus sonhos. E se você quer realizar o seu sonho e não sabe por onde começar, aqui na descrição tem também o link para você ter acesso ao nosso curso totalmente online sobre como fazer grandes viagens pelo mundo. É um passo a passo com começo, meio e fim para a sua grande jornada, para a sua grande expedição. Ok? Curtiu o vídeo? Deixa o like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, toca no sininho para ativar as notificações, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e se tiver alguma dúvida ou algo a acrescentar, deixa aqui nos comentários. Isso serve de estímulo para estudar e para viajar para a nação viajeira. Beleza? Até o nosso próximo vídeo e bora viajar junto. Falou!